Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Estendo as boas-vindas também aos inimigos deste canal. Bom, estamos refutando os 20 argumentos do jovem pastor Eleazar, quando ele procura afirmar, com embasamento completamente inconsistente, embasamentos inconsistentes, a afirmação de que o chifre pequeno não é Antíoco IV Epifânio. Nós temos, só abrindo um parêntese nesse início de vídeo, nós temos dito, isso é bom repetir para que isso fique bem gravado na mente das pessoas que ainda não entenderam completamente esse assunto. É bom que as pessoas entendam o seguinte: chifre pequeno é uma linguagem, é uma expressão tipológica, simbólica. Ela se aplica a um ente profético citado na profecia. Então, esse chifre pequeno, ele é um ente que possui duas identidades. Quais são essas duas identidades? Uma é a histórica, a identidade histórica, ou seja, ele existiria no tempo e no espaço, do ponto de vista histórico. Seria uma personagem da história. E, com relação à sua identidade tipológica, ele assume todas as características de um outro ente que surgirá agora no fim dos dias, pouco antes de Jesus voltar, que irá perpetrar males cujo sentido seria o mesmo daqueles males perpetrados pelo chifre pequeno, cuja identidade é primariamente a identidade histórica. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Aí alguém pode dizer o seguinte: mas tem Jesus em Mateus 24:15 falando acerca do abominável da desolação, aplicando esse abominável da desolação aos exércitos romanos, quando do cerco, invasão, destruição da cidade de Jerusalém e do templo. Como é que fica essa história? Sim, Jesus, ali em São Mateus 24:15, ele está fazendo uma aplicação parcial à profecia, porque os exércitos romanos, ao cercar a cidade de Jerusalém, ao invadir posteriormente a cidade de Jerusalém, o templo, adentrar ao recinto sagrado do templo, promoveram um saque ali dentro do recinto sagrado do templo e depois destruí-lo em busca de riquezas, constituiu-se numa ação profanatória de um lugar santo, idêntica, semelhante, com algumas semelhanças, né? Que o chifre pequeno, em sua identidade histórica, perpetrou contra o santuário, a cidade e o povo no passado. Então, a profecia bíblica nos permite isso. O mesmo texto profético nos permite vários cumprimentos, ou cumprimentos sucessivos ao longo da história. A própria Igreja Adventista, ela reconhece a duplicidade de função de alguns textos proféticos, ou até mesmo a multiplicidade de funções, né? Então, isso não é algo incomum, não é algo arbitrário, não é um critério arbitrário de interpretação. Então, eu fecho esse parêntese dizendo isso. Antíoco IV Epifânio, ele possuía uma identidade, primeiro, tipológica, o chifre pequeno, e ele possuiria uma identidade, eu inverti as coisas, uma identidade histórica, né, que existiu no tempo e no espaço e que perpetrou males contra a cidade de Jerusalém, contra o santuário e contra o seu povo. É por isso, veja, que foi por tudo isso que Antíoco fez,
que os judeus inseriram no seu calendário religioso a festa do Hanukkah, ou a festa das luzes, como muitos chamam, festa da dedicação. Inclusive, a única referência bíblica acerca dessa festa da dedicação está aqui em João, capítulo 10, verso 22 e 23. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Festa da dedicação. Por que essa festa foi incluída no calendário judaico? Para comemorar a libertação da opressão que Antíoco exerceu sobre o povo de Israel, sobre a cidade de Jerusalém, sobre o templo. Quando o povo se viu livre dos malefícios, das profanações, das perversidades perpetradas por Antíoco IV Epifânio, quando o povo se viu livre de tudo isso e dos seus efeitos de tudo que ele fez, o povo instituiu a festa da dedicação no seu calendário judaico. Festa da dedicação. Então vejam, isso constitui-se numa evidência, numa prova inequívoca de que o que Antíoco perpetrou contra a cidade, o templo e o povo foi algo significativo. Tanto é verdade que absolutamente, olha esse dado aqui, ó, absolutamente todos os historiadores do povo judeu citam as ações de Antíoco como algo inédito na história dos judeus, algo que nunca havia acontecido. E quando eles falam desse modo, eles também cumprem a profecia, porque acerca de Antíoco foi dito o seguinte, olha, acerca desse ineditismo das ações de Antíoco foi dito o seguinte na profecia. Aqui no verso 24 do capítulo 11 de Daniel está dito: virá também de surpresa aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram os seus pais, nem os pais de seus pais. O que Antíoco fez, ninguém havia feito. Outros poderes inimigos do povo de Israel chegaram a fazer coisas próximas, né? Por exemplo, a Babilônia destruiu o templo também, saqueou todos os objetos sagrados do templo, com exceção da arca, porque Deus já sabia que isso iria acontecer, né? E providenciou um esconderijo para a Arca da Aliança, né? Evitando que povos inimigos do povo de Israel tomassem posse da arca. Mas Babilônia destruiu o templo, promoveu um saque nos tesouros do templo, levou cativo muitos jovens judeus, inclusive alguns jovens promissores. É o caso de Daniel e dos seus dois companheiros, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, assim, outros poderes, outros inimigos do povo de Israel cometeram profanações no templo, né? Só que nenhuma se igualou ao que Antíoco fez. Em função disso, o povo instituiu a chamada Festa da Dedicação, ou Hanukkah. Muito bem, dito isso, vamos para o 11º argumento do jovem pastor Eleazar. Abre aspas para ele. Olha só, esse aqui, sem dúvida nenhuma, é um dos mais ridículos argumentos que eu já ouvi alguém elaborar. Abre aspas para ele. Antíoco não teve êxito em sufocar a revolta dos macabeus na Judéia. Preste atenção nos argumentos. Antíoco não teve êxito em sufocar a revolta dos macabeus na Judéia. Quer dizer que houve uma revolta dos macabeus na Judéia. Um ano antes de sua morte, os judeus, reocuparam Jerusalém. Então, quer dizer que para reocupar Jerusalém significou que eles tiveram que fugir de Jerusalém, né? Rededicaram o templo. A festa da dedicação trata disso aqui. Se eles rededicaram o templo, é porque um tempo antes eles tiveram que fazer o quê? Aliás, eles perderam o quê?
perderam a pureza e santidade do templo. Ou seja, a pureza e santidade do templo, do santuário, foram o quê? Conspurcadas. Por isso eles tiveram que rededicar o templo. E aí, para todos os efeitos práticos, recuperaram sua independência. Isso quer dizer que num tempo antes, durante um certo período, o povo judeu perdeu a sua liberdade. Aí ele, entre parênteses, ele escreve, não teve êxito na terra gloriosa. Fecha aspas para ele. Então quer dizer que depois de fazer tudo isso, ele não teve êxito na terra gloriosa? O problema dele não é aceitar isso. O problema dele é com relação ao tempo de duração disso aqui. Porque naquela cabecinha ingênua do jovenzinho Eleazar, o chifre pequeno teria que exercer um domínio permanente sobre a terra gloriosa. Permanente, assim como ele afirmou que também o chifre pequeno, que na visão dele é Roma, primeiro pagã, depois papal, teria que exercer um domínio permanente sobre o Egito. E nós, por isso, perguntamos num dos argumentos passados o seguinte, estaria Roma papal, que é a continuação do Império Romano, pagão, exercendo o domínio sobre o Sul até os dias de hoje? Claro que não. Que coisa ridícula, que pergunta idiota é essa? Mas às vezes é preciso fazer algumas perguntas idiotas para que nós possamos entender e assimilar, a perceber a ridicularidade do argumento. Né? Como esse argumento é inconsistente, é estapafúrdio. Mas vamos lá, então. Eu escrevi a minha refutação, para não esquecer, evidentemente, e digo o seguinte, esse argumento, esse 11º argumento, é sem dúvida um dos argumentos mais ridículos produzido por esse jovem deslumbrado e inexperiente pastor adventista. Com base em seu estúpido argumento, gostaria de saber 4 coisas. 4 coisas. Primeiro, o que causou a revolta dos macabeus? Segunda coisa, o que causou a fuga dos habitantes de Jerusalém? Terceira coisa, exatamente por que causa os judeus tiveram que rededicar o templo? E a quarta e última coisa, para quem perderam temporariamente a sua liberdade, a sua independência? Essas são as 4 coisas que o pastorzinho precisava responder. Né? A primeira coisa que precisa ser enfatizada é que em nenhum lugar o texto profético, presta atenção nisso aqui, irmãos, em nenhum lugar o texto profético diz que o domínio do chifre pequeno sobre a terra gloriosa seria o quê? Permanente. Isso é uma coisa fantasiosa da cabeça do pastorzinho lá. Pelo contrário, o Senhor da história, o nosso Deus, o Deus de Israel, delimitou o tempo no qual lhe seria permitido a quem? Ao chifre pequeno, perpetrar suas ações nefastas, perniciosas e profanas sobre o povo, sobre a cidade e sobre o santuário. A pergunta de um santo a outro santo, do verso 13 do capítulo 8. Até quando? Olha, depois ouvi um santo que falava e outro santo lhe perguntou, até quando vai durar? Até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido, da transgressão desoladora? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? Vejam que essa pergunta do capítulo 8, verso 13, expressa exatamente o cerne da preocupação quanto ao tempo de duração das profanações previstas na profecia. Haveria um tempo de duração predita por Deus. E esse primeiro tempo de profanação, de duração, está aqui no verso 14, até 2.300 tardes e manhãs. Esse é o tempo de duração, o primeiro tempo de duração expresso aqui, que tem relação direta com o quê? Com as profanações perpetradas contra a cidade, o templo e o povo pelo chifre pequeno. 2.300 tardes e manhãs.
Aqui no Daniel 12:7, já falamos sobre isso, mas é bom repetir, nós temos a menção de mais um tempo. Olha, verso 7, final do versículo. Passarão um tempo, tempos e metade de um tempo. Isso dá 1.260 dias. Lá atrás nós tivemos 2.300 tardes e manhãs. Se você entender que tarde e manhã era uma referência aos sacrifícios diários que foram suprimidos, sacrifícios diários que eram realizados quando? Um no período da manhã, outro no período da tarde. Aí vem a igreja falando, não, mas o texto lá diz tarde e manhã, não manhã e tarde. A ordem dos fatores aqui não altera o produto, meus irmãos. Então, 2.300 sacrifícios dividido por 2 dá 1.150 dias. Agora, 1.260 dias, passarão um tempo, tempos, metade de um tempo. Isso aqui já faz parte dos efeitos, né? 1.150 dias em Daniel 8,14, 1.260 dias aqui em Daniel 12,7. Em Daniel 12,11 nós temos, depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, haverá ainda 1.290 dias. Vocês vejam, observem que há uma expressão do tempo de duração crescente, na ordem crescente, de baixo para cima. Primeiro, 2.300 tardes e manhãs, significando 1.150 dias. Depois, 1.260 dias. Tempo, tempos, metade de um tempo. Depois, 1.290 dias. E por último, verso 12 de Daniel 12, bem-aventurado que espere e chega até 1.335 dias. Há uma ordem crescente dos tempos mencionados aqui na profecia, tempo de duração, tanto das profanações quanto dos efeitos que o povo, a cidade, sentiriam dessas mesmas profanações. Vocês estão entendendo? Se você considera 2.300 tardes e manhãs, como faz a Igreja Adventista, 2.300 anos, esses outros números mencionados aqui em Daniel capítulo 12 ficam sem sentido. Ficam sem sentido. Como que a profanação do início ao fim, o máximo de tempo que a Bíblia citou aqui teria 1.335 dias, mas em Daniel 8 teria 2.300 anos. É um negócio que a igreja não tem como explicar. Ela não tem como explicar. Tanto é verdade que ela arruma outras explicações para isso aqui, para esses números aqui. Portanto, questionar o êxito, porque ele disse no seu argumento, no final, Antíoco não teve êxito na Terra Gloriosa. Questionar o êxito, ainda que temporário, de Antíoco IV Epifânio sobre a Terra Gloriosa é prova mais que cabal da total inaptidão do proponente em lidar com essa questão ao ignorar tanto o texto profético quanto a história. Eu fiz 4 perguntas. Vamos às 4 respostas? É para você, pastorzinho. É para você. A revolta dos Macabeus foi causada pelas profanações de Antíoco sobre o santuário. Por isso os Macabeus, fiéis às leis de Moisés, especialmente relacionadas ao santuário, é por isso que eles se revoltaram. Então qual foi a causa da revolta dos Macabeus? As profanações do chifre pequeno, Antíoco, em sua identidade histórica, sobre o santuário. Segunda resposta, a fuga dos habitantes de Jerusalém foi causada pela perseguição de Antíoco ao povo judeu. Os habitantes de Jerusalém tiveram que fugir, porque estavam sendo perseguidos por Antíoco IV Epifânio e seus exércitos, logicamente. Terceira resposta, os judeus tiveram que rededicar o templo, pastorzinho, porque Antíoco conspurcou sua santidade e pureza quando suprimiu os sacrifícios diários, estabeleceu a adoração a um ídolo em seu recinto sagrado e ordenou os sacrifícios de porcos dentro do próprio recinto sagrado. Foi por isso que os judeus tiveram que rededicar o templo, pastorzinho. Os judeus perderam por algum tempo a sua liberdade ou independência porque foram proibidos por Antíoco de praticar sua religião sob pena de morte, pastorzinho. Olha, se tudo isso não constituir êxito
ainda que temporário, de Antíoco IV Epifânio sobre a terra gloriosa, caberia perguntar ao deslumbrado e ingênuo proponente: o domínio de Roma sobre a terra gloriosa permanece até hoje? Permanece? Igreja Católica Apostólica Romana, já que o Império Romano, em sua fase pagã, já era. Então, hoje, predomina aquilo que vocês identificam, chamam de Roma Papal. Roma Papal tem o domínio, exerce domínio sobre a terra gloriosa até os dias de hoje. Domínio incontestável, permanente. Hein? Por último, para encerrar a minha refutação ao 11º argumento, eu leio só o que Flávio Josefo, aqui na História dos Hebreus, diz, na página 1318. Quando o rei Antíoco Epifânio veio a sitiar essa praça, ele está falando da terra gloriosa, tá? Não sucedeu também uma outra coisa que confirma o que acabo de referir? Nossos antepassados, em vez de confiar no auxílio de Deus, quiseram ir contra ele. Travou-se o combate e eles perderam. A mortandade foi geral. A cidade foi tomada, saqueada, destruída. O santuário manchado e profanado. O serviço de Deus abandonado durante 3 anos e meio. Página 1318 do livro 5º da História dos Hebreus. 3º parágrafo, página 1318. 3 anos e meio. Foi um êxito temporário. Aí o jovem pastorzinho ignora isso, então, e vai afirmar que Antíoco não teve êxito nenhum. Meu querido, aceite um conselho de alguém mais velho que você, que tem idade para ser seu pai e que está estudando teologia há mais tempo do que você vive, está vivo nesta terra. Aceite o conselho. Volte para os bancos do seminário. Volte para os bancos do seminário. Volte para os bancos. Volte a estudar, especialmente história. Especialmente, mais especificamente, história dos hebreus. História do povo judeu. Você é fraquinho demais nesse ponto. Você faz afirmações absurdamente contrárias aos fatos. Faça isso. Deixa de ufanismo, de ficar defendendo às custas de pretextos como esse que você está usando e intitulando de argumentos irrefutáveis algo que vocês não têm como manter diante de uma discussão minimamente consistente sobre o tema. Bom, vamos ficando por aqui. Próximo vídeo, vamos tratar do 12º argumento dele. E olha só, vou dar o spoiler do 12º argumento dele. Ele ainda continua insistindo nesse negócio de domínio, né, permanente. Abre aspas para ele. Roma, ao contrário, em suas conquistas, Cartago e o Egito em 30 a.C., no sul, anexou toda a Ásia Menor, Síria e Mesopotâmia, no Oriente, em 65 a.C., e colocou a Terra Gloriosa, a Palestina, sob seu domínio em 63 a.C. Fecha aspas para ele. Esse é o 12º argumento dele. Bom, ao findar a refutação ao 11º argumento, eu perguntei, né? Estaria Roma papal exercendo domínio permanente ainda sobre a Terra Gloriosa? Hein? Porque você com a sua cabecinha pequenininha, ingênua, cheia de tolices, você com seu cérebro de feijão, você insiste nessa questão de domínio permanente. Então tá, responda a pergunta já. Responda a pergunta, estaria Roma exercendo domínio permanente sobre a Terra Gloriosa até os dias de hoje?
E depois nós teremos alguns questionamentos a fazer quando estivermos refutando o 12º argumento seu aqui, tá? Coisas que precisam ser respondidas por você e pela teologia que você defende. Rogo uma bênção a você que assistiu esse vídeo até aqui, em nome de Jesus. Amém.